povo lindo, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um tutorial. Eu me inspirei nessa maquiagem aí e vou deixar os créditos na descrição do vídeo. Eu começo aplicando essa base da Tracta na cor 01, que é uma base bem mais clara que o tom da minha pele. Então a ideia da maquiagem é essa mesmo, me deixar com uma cara de morta, de pálida. Então por isso eu vou usar uma base mais clara que é a minha pele. Vou aplicar com esse pincel língua de gato para deixar bem rebocão e cobrir o máximo que puder. Depois eu venho dando acabamento com essa esponjinha em forma de queijinho. É muito importante que você dê o acabamento com a esponjinha para poder remover qualquer resquíciozinhos de pincel, aqueles risquinhos de pincel que acaba ficando na nossa base quando a gente aplica. Depois eu venho aplicando esse pó da Tracta, é um pó translúcido. É bem importante também que você use um pó translúcido, tá? Agora eu vou começar a fazer os traços da caveira. Eu confesso pra vocês que é uma das partes mais difíceis pra mim. Eu prefiro trabalhar com esfumado do que com traços. Mas eu vou fazendo os traços aí que vocês estão vendo. Começo pelo canto da minha boca. Usei um delineador em gel. Esse delineador em gel é da Elf. Mas você pode estar usando um lápis de olho, um delineador, sombra, o que você tiver na sua casa, tá? É só seguir o tutorial direitinho. Depois eu venho com mais uma camada do delineador em gel pra deixar um pouco mais grossinha essa marcação que a gente está fazendo. Depois eu vou fazer o contorno dos meus lábios, tá? Como se eu estivesse aplicando um batom mesmo. Eu vou fazer o contorno da minha boca, mas não vou aplicar o preto no centro dos lábios, tá? O preto é só para fazer o contorno. Depois de fazer o contorno dos lábios, eu aplico um pouquinho do preto no cantinho da boca, só no cantinho, tá? Depois disso, é só fazer a mesma coisa do outro lado. Em seguida, eu vou pegar uma sombra preta e um pincel achatadinho e vou começar a esfumar. Eu vou aplicar a sombra preta em cima dessa linha que a gente fez com o delineador e vou começar a esfumar para baixo, dessa linha para baixo, ok? Para poder criar uma ideia de profundidade, para poder deixar a gente com o rosto magrinho, né, amiga? Segura essa dica aí, só não dá para usar no dia a dia, né? Quem dera se pudesse usar no dia a dia, porque o trem afina o rosto, gente. É incrível como o preto deixa o nosso rosto mais fino. E é isso, gente. Eu vou esfumar e depois eu vou pegar um pincelzinho bem gordinho de esfumar e vou esfumar com uma sombra rosa. Eu vou esfumar abaixo desse preto e acima do preto. Vou aplicar esfumando também no queixo, no pescoço, seguindo a linha do nosso ossinho. Sabe esses ossinhos aqui que tem no pescoço, no colo? Então, eu vou fazer esse desenho com a sombra, só que esfumando bem, deixando tudo bem esfumadinho. E também aplico um pouquinho na testa. Agora vamos começar o olho. Eu vou usar essa mesma sombra rosa no cantinho externo dos meus olhos. Eu vou esfumar, trazendo bem pro cantinho interno até o nariz. É como se eu fosse fazer um contorno junto com a sombra, sabe? Meio ligada no negócio. Então eu também esfumo um pouquinho pro canto, como vocês puderam ver aí, fazendo como se fosse um círculo em volta do meu olho com essa sombra rosa. Depois eu venho com essa sombra roxa, aplico no canto externo, vou esfumando pro canto interno e faço a mesma coisa que eu fiz com a sombra rosa. Agora eu vou pegar um pincelzinho menorzinho, mais preciso, e vou pegar aquela sombra roxa e vou fazer esse desenho, gente, como se fosse um círculo. Lembra que eu falei pra vocês? Um círculo em volta do olho? Exatamente isso que a gente vai fazer, aplicando bem precisamente essa sombra, deixando bem marcadinho, tá? Não precisa esfumar. Deixando bem marcadinho, depois você dá uma esfumada pro canto interno, tá? Trazendo um pouco essa sombra roxa. Agora eu vou aplicar essa sombra mais concentrada no cantinho externo do meu olho e vou esfumar com o próprio pincelzinho pequenininho. Vai ficar bem marcado, mas a ideia da maquiagem é deixar bem marcado para deixar bem profundo os nossos olhos.
Depois eu vou pegar a mesma sombra, o mesmo pincel e vou fazer o contorno dos ossinhos ali do pescoço, do colo, enfim. É só você se jogar, amiga, na criatividade. Depois eu venho com um pincel menorzinho e o delineador em gel preto e vou fazer aquele risco novamente para deixar ele bem mais grossinho e bem mais destacado. Eu achei que ele ficou um pouco fraquinho depois que eu esfumei, então decidi deixar ele mais destacado ali. Então eu fiz um traço mais grosso e também com um pincel um pouco maior, tá? Agora vamos fazer o nosso nariz. Eu vou começar com aquele pincelzinho pequenininho de precisão de esfumar e vou fazer um esfumado do meu nariz. Eu começo com a sombra rosa, tá? Fazendo aquele desenhozinho típico de nariz de caveira e vou esfumando com o próprio pincel em cima e embaixo. Aí é só seguir, amiga, segue o baile aí do vídeo que você vai ver, porque é um pouco complicado de explicar pra vocês aqui em áudio, né? Mas beleza. Depois eu venho com a sombra roxa e eu vou deixar a sombra roxa um pouquinho mais marcada, tá? Eu esfumo, só que de qualquer forma eu depois venho com um pouquinho mais de sombra roxa e deixo mais definidinho. Eu acho que fica bem legal essa ideia. Agora eu vou vir com um pincel bem fininho mesmo, o mais fininho que você tiver aí, e vou fazer o desenho com o delineador, tá? Que essa parte é um pouco chata. Quando a gente usa o delineador é um pouquinho chata, porque você não pode errar muito, né? Porque na hora de corrigir fica meio complicado. Enfim, vou fazer esse desenho agora, só que eu faço um pouquinho abaixo do esfumado que eu fiz. Eu não sei se vocês perceberam isso. É justamente para deixar aparente aquele esfumado todo que nós fizemos com a sombra rosa e roxa, tá? Então eu vou fazer esses traços do nariz e depois preencher com o delineador, tá? Em seguida, eu vou pegar essa sombra preta e vou selar esse delineador. Porque ele fica bem pretinho, fica bem destacado, eu adoro. E também aproveito para consertar, né, algumas falhinhas ali do meu nariz. Eu uso um pincelzinho língua de gato bem pequenininho, tá? Bem preciso mesmo, pra deixar bem show de bola. Eu vou pegar o pincel que a gente usou para fazer os traços do rosto e o delineador em gel preto e vou fazer esses tracinhos aí da boca. Como vocês podem ver, eu fiz eles bem bagunçados porque depois eu vou esfumar esse tracinho também. Então eu faço aí lindamente do tracinho e tarará. Uma parte interessante é que quando eu chego na boca, não sei se vocês perceberam, mas eu não faço o traço pegando na boca, tá? Eu faço só metade do traço. Porque depois a gente vai aplicar um batom, então eu quero que o batom fique aparente sem traço nenhum por cima. Em seguida, eu já venho com aquele mesmo pincelzinho que a gente usou, que é um pincel menorzinho, mais preciso, e a sombra rosa esfumando aquele preto. E depois eu também esfumo com a sombra roxa, só que um pouquinho mais preciso, deixando um pouquinho mais marcadinho, tá? Pra criar um efeito bem legal. Em seguida eu vou pegar uma sombra branca, mas que tenha brilho, tá? Porque vai ficar um efeito bem legal. Eu aplico na pálpebra móvel, né? No início até o meio da pálpebra móvel. E também aplico como se fosse um iluminador. Em seguida já venho fazendo a minha sobrancelha. E eu corrigi a minha sobrancelha com a sombra roxa, tá? E no iniciozinho da sobrancelha eu acabei unindo com aquele roxinho que a gente passou. Depois eu aplico as mesmas sombras abaixo dos meus olhos, tá? Na parte inferior dos olhos, esfumando e unindo com a parte de cima. E faço um risquinho pra baixo, como se fosse uma lágrima. E em seguida eu faço um delineadão, gatinho, um gatão, né, gente? Porque ficou gigante esse delineado, a ideia é essa. Mas eu usei sombra, tá, gente? Eu não usei delineador, nem lápis, nem nada. Usei uma sombra, umedeci com um pouquinho de água e usei essa sombra para ficar bem diferente, bem esfumadinho aquele preto, né? E foi muito mais fácil fazer com sombra do que com delineador, hein? É uma dica legal. Depois eu aplico lápis preto na linha d'água. E agora eu vou aplicar o batom. O batom é bem particular de cada um. Eu misturei vários tons de rosa com um pouquinho da base que eu usei no meu rosto. Coloquei aquela sombra brilhosa também. Então assim, ficou uma mistura louca que no final das contas ficou um batom meio lilás, meio roxo. Enfim, eu fui misturando aí e fui vendo no que ia dar. E deu nisso aí, né, gente? Ficou até legal, gostei.
Agora eu vou começar a colar as pérolas. Eu uso essa cola de cílios, tá? Eu prefiro a cola de cílios, eu acho que dá uma segurada legal. Eu usei essa daí da Macrylan, uma cola baratinha, que tem esse aplicador maravilhoso, que eu adoro pra esse tipo de maquiagem, porque a gente tem que, sabe, fazer aquelas gotinhas certinhas e ele aplica pouca cola, não precisa de muita cola. Então eu gosto bastante desse aplicador. É também muito legal, porque é uma cola de cílios bem baratinha. Então eu vou fazendo o contorno aí com as pérolas. Vou deixar uma foto lá na fanpage dessa maquiagem e também no meu Instagram, que aí vocês tiram um print e vão colando de acordo com o que vocês estão vendo na foto. E aí é só você aplicar essas pérolas onde você quiser. E tá pronta a nossa maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, deixem um comentário de vocês aqui, compartilhem com as amigas e se inscreva no canal se você não é inscrito. E é isso, amores. Um grande beijo. Bye!